Agora, teve um caso muito famoso, até artistas se comoveram, enfim, que foi o caso do empresário André Aranha, que parece que a Mariana Ferrer, né, uma blogueira, entrou falando que foi estuprada, enfim. O que que você tem para falar desse caso? E ele foi absolvido agora, por falta de provas, e virou mais um comentário, enfim, vários comentários, pessoas que defendem ela, pessoas que não defendem. Qual é a sua opinião sobre isso, Ana? É bem importante a gente falar, para começar essa conversa, o seguinte: é opinião. Todo mundo, 90% das pessoas só tem opinião sobre esse caso. Porque quem é que vai assistir as 4 horas de audiência que foi disponibilizada, a audiência na íntegra, e quem é que vai ler todas aquelas centenas, quase milhares de páginas do processo? Todo mundo que estiver falando sobre esse caso fora dos autos, sem ter conhecimento dos autos, está dando opinião. E opinião é um negócio que cada um pode ter a sua. Falando sobre opinião, aconteceu o seguinte comigo. Esses ataques que eu já sofri, que eu mencionei todos esses essa lista, sempre vieram de mulheres. Sempre. Nunca sofri um ataque vindo de um homem, né? A não ser que fosse um homem feminista. Nunca sofri um ataque de um homem normal. É, e o que aconteceu? Nesse caso, também fui violentamente atacada. Alguém me marcou naquelas publicações onde a Mari Ferrer postava fotos chorando. Não sei se vocês lembram disso. Sim. Fale sua opinião aí, já que é importante que você se pronuncie, me marcaram. Porque você não é feminista, para mostrar que as mulheres não feministas também se preocupam com violência doméstica. Primeira grande mentira do movimento é dizer que elas se preocupam com violência. Elas fazem denuncismo e alarde, mas solução para a violência elas não apresentaram nenhuma. Aliás, quanto tempo existe movimento feminista? Desde 1960, qual foi a solução real, objetiva que elas apresentaram? Inclusive, quando o presidente Bolsonaro, na época deputado federal, apresentou aquele projeto de lei para castração química de estupradores, as feministas foram contrárias ao projeto. Então, é bom pontuar isso. Agora, seguindo adiante, eu comentei lá embaixo, na publicação sobre a Mari Ferrer, não conheço os autos do processo e prefiro esperar o encerramento da investigação para dar minha opinião. Ou seja, eu não falei a favor do réu, nem a favor da vítima. E eu simplesmente não pressupus que ela estivesse falando a verdade por ela ser mulher. Isso é algo extremamente comum hoje. É mulher estar falando a verdade. É homem é culpado. Esse negócio. Isso não tem. Primeiro, que eu sou cristã. A Bíblia não diz que as mulheres cometem mais pecados que os homens, nem que os homens cometem mais que as mulheres. A Bíblia não diz que um sexo é mais santinho que o outro. Não existe duplo padrão moral na Bíblia. Só existe duplo padrão de papéis dentro do casamento. Fora do casamento também não existe. Então, se uma mulher cristã e um homem cristão quiserem viver sua vida solteiro, não existe essa questão de submissão. Nenhuma mulher solteira, por exemplo, precisa se submeter. Então, a Bíblia é muito clara. Não há duplo padrão moral. Então, assim como os homens falham, as mulheres falham também. Assim como um homem pode ser estuprador, uma mulher também pode. É tanto que tem estupros de 10% dos estupros de crianças, segundo a Polícia Federal, partem de mulheres. Então, as mulheres também podem ser abusadoras. E assim como homens podem fazer falsas acusações, mulheres também podem fazer. E assim sucessivamente. Homens podem mentir, tudo é igual. Então eu apenas me pronunciei, eu não sei. Meu Deus, até meu marido recebeu no inbox dele, dizendo que eu estava defendendo estuprador. Eu não defendi ninguém. Então a minha primeira posição foi, não vou falar a respeito. Depois eu descobri que o meu advogado, o Dr. Gastão, da Rosa Filho, é o advogado também do André Aranha. Inclusive foi o Dr. Gastão que conseguiu que eu vencesse em várias etapas do processo contra essa professora aí que eu mencionei, que depois essa professora me processou por tê-la processado e ele é meu advogado, doutor Gastão. Então, eu fui falar com ele: "Ô, doutor Gastão, o senhor é advogado daquele caso lá?" "Sim." "Pode me contar o que aconteceu no processo?" Aí ele me mostrou, né, sim, conversou comigo, mostrar ele não podia, né, mas ele mencionou: "Ó, a versão do réu é essa, mas não vou dar opinião." Eu falei: "Ó, doutor, eu não vou opinar sobre isso. Primeiro que o senhor é meu amigo, né, então é óbvio que eu tenho, assim, uma predisposição em acreditar no senhor. Segundo, porque é um caso grave de nível nacional, eu prefiro esperar a decisão do juiz." Tanto que ele, mesmo sendo meu amigo, não me cobrou que eu me posicionasse a respeito. 2 outras pessoas famosas, né, muito mais famosas que eu, a Marina Rui Barbosa e a Isis Valverde, também não se pronunciaram. Olha como é que o movimento feminista é. Se o pessoal procurar, eles vão encontrar essa matéria que diz assim, ó: "Marina Rui Barbosa e Isis Valverde são detonadas na internet após exposed de Mari Ferrer. Nojo." Então as feministas estavam lá comentando embaixo: "Que nojo de vocês duas." Por que nojo das duas? Simplesmente por elas não terem assumido um lado. Como que você vai assumir um lado? Sem saber a versão da história, sem saber a versão completa. Quem estava ali? Ninguém estava ali, a verdade é essa. A gente